Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Leonardo e você está no canal Anime e Tradição. E nesse vídeo de hoje eu quero te apresentar 5 passos, 5 estratégias para você ser mais racional, assim como o Nier do anime Death Note. Sem mais enrolação, sem mais delonga, vamos direto para o vídeo. Só que antes da gente entrar nesses 5 passos, eu preciso que tu entenda uma coisa que eu acho que tu deveria já entender. Primeiramente, que o mundo ele não é um lugar justo, ele também nunca foi e nunca será. E aqueles que acreditam no contrário são apenas peças descartáveis do jogo da vida. A pessoa que ela é racional, ela não busca conforto, não se ilude com promessa de um final feliz e também não é vítima das próprias emoções. Ela observa, ela analisa e ela se prepara para cada possibilidade e também ela age no momento certo e exato, sem hesitação. E foi exatamente assim que o Nier venceu. Muitos por aí gostam de dizer que Nier e Mello apenas seguiram os passos de L e que a vitória sobre o Kira foi uma consequência natural do trabalho iniciado por ele. Mas essas pessoas ignoram um fato essencial. Antes de morrer, o Atari, que era o fiel assistente de L, ele apagou todos os dados da investigação, ou seja, nada restou. Isso significa que Nier e Mello começaram do absoluto zero. Nenhuma pista, nenhum dado e nenhuma vantagem. Apenas suas mentes afiadas contra o maior assassino do século, o homem que havia manipulado governos, eliminado inimigos sem deixar rastros e construído um império de medo e adoração. E mesmo assim, Nier ainda venceu. Mas ele não venceu porque ele era o mais forte e também ele não venceu porque ele tinha mais carisma, mas sim porque ele era o mais racional. Ser racional não significa apenas pensar logicamente, significa matar partes de si mesmo que o tornam fraco, eliminar por completo. Significa abandonar a ilusão de que a vida é guiada por princípios justos ou morais e aceitar que o mundo pertence a quem entende suas regras e joga melhor do que os outros. Nier ele não jogava para ser admirado, ele não buscava glória, ele jogava para vencer, e ele venceu. Se você quer ter uma mente afiada como a dele, você precisa absorver 5 verdades. Elas não são confortáveis, elas não são bonitas, mas elas são reais. E realidade é tudo o que importa. Emoções são ruído, silencias. A maioria das pessoas fracassa porque se deixa levar pelas emoções. Elas tomam decisões baseadas no que sentem e não no que é lógico. Elas não pensam a longo prazo, elas não calculam passos. Sentem raiva e reagem impulsivamente. Sentem medo e hesitam. Sentem orgulho e se tornam cegas para seus erros. Nier não era assim. Enquanto Eri se envolvia emocionalmente no jogo contra Kira, chegando a considerá-lo um amigo, e Mello agia impulsivamente por orgulho, Nier apenas tratava tudo com frieza cirúrgica. Ele não se importava com o que sentia, ele só se importava com o que era necessário fazer. Quando Mello morreu, Nier não chorou, ele apenas absorveu a informação e continuou a partida. Não porque ele não reconhecia a importância do rival, mas porque emoções não mudam a realidade. E essa característica não é exclusiva dele. Muitos dos maiores estrategistas da história tinham essa habilidade de separar emoção de decisão. Quer ver um caso real? Um exemplo marcante é Georgy Zhukov, o general soviético responsável por derrotar os nazistas na Batalha de Stalingrado. Zhukov sabia que a guerra exigia escolhas difíceis. Quando Hitler invadiu a União Soviética, Stalin decretou que qualquer oficial que recuasse seria executado, incluindo suas famílias. Zhukov recebeu ordens de manter a linha a qualquer custo. E sabe qual é o preço disso? Seu próprio primo foi capturado pelos nazistas. Stalin, implacável, ordenou que a família de Zhukov fosse investigada. O general poderia ter tentado interceder, mas sabia que isso seria visto como fraqueza. Sabia que as emoções não podiam interferir. Ele ficou em silêncio e continuou a sua estratégia. Resultado? Bom, Zhukov venceu Stalingrado, virou o jogo contra Hitler e se tornou um dos maiores generais da história. O que teria acontecido se ele tivesse deixado levar pela emoção? Bom, se ele tivesse tentado proteger a sua família, ele teria sido eliminado antes mesmo de virar o jogo. Pessoas emocionais reagem, pessoas racionais agem. E os que agem sem emoção são os que vencem, certo? A segunda coisa que você precisa adotar para ser mais racional como Nier é controlar a informação. E se você controla a informação, você controla o mundo. O Nier venceu Light porque ele nunca mostrou todas as suas cartas. Ele esperou, ele observou e ele coletou as informações. Light, por outro lado, ele perdeu porque ele achou que já sabia de tudo. Ele se tornou arrogante, subestimou seus oponentes e confiou que ninguém poderia enganá-lo.
Mas Nier ele estava 3 passos à frente do Light. Nier sabia algo que muitos ignoram: quem controla a informação, controla o jogo. Um caso real é do Warren Buffett, um dos maiores investidores e acionistas do mundo. Ele usa exatamente essa estratégia. Ele não fala muito, ele não expõe suas estratégias antes da hora. Ele apenas observa e espera. Quando lá o mercado em 2008 entrou em pânico, Buffett não reagiu imediatamente. Ele esperou os investidores fracos venderem ações a preços baixos e quando todos achavam que a economia estava condenada, ele simplesmente comprou as melhores empresas por uma fração do preço. O resultado? Bom, ele multiplicou sua fortuna quando a economia se recuperou. E os que falam demais são previsíveis, os que falam poucos são temidos. Já dizia a lei número 4 das 48 leis do poder, diga sempre menos do que o necessário. O terceiro passo e a terceira estratégia para você adotar, para ser mais racional, é entender que o mundo não é um lugar justo. Para de esperar justiça. O Light Yagami ele perdeu porque ele acreditava que ele era um deus e que ele poderia moldar o mundo com base em sua visão de justiça. Mas justiça a gente sabe que não existe. O mundo ele não recompensa os corretos, o mundo ele recompensa os eficientes. Um caso real disso é do Steve Jobs e o seu perfeccionismo implacável. Steve Jobs ele nunca buscou ele ser justo, ele queria eficiência máxima. Ele demitia funcionários na hora, se não atingisse suas expectativas, ele exigia o impossível de sua equipe. Se Jobs tivesse sido um chefe justo, provavelmente ele teria falido, mas ele entendeu a verdade que Nier também compreendia. O mundo pertence a quem faz o necessário para vencer. Se você ainda espera que a vida seja justa, você também já perdeu. É que nem Maquiavel dizia no livro O Príncipe: os fins justificam os meios. E a quarta estratégia e também o quarto passo para você ser mais racional é entender que sorte não existe, apenas prepara. O Nier no anime, ele não venceu o Light por sorte. Ele venceu porque ele eliminou todas as possibilidades de erro antes da jogada final. Um caso real é do dia D, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O desembarque lá na Normândia, no dia D, foi um dos eventos mais calculados da história militar. Os aliados sabiam que qualquer erro significaria um massacre. Sabe qual foi o resultado? O exército nazista foi pego desprevenido e a vitória dos aliados foi selada. Se eles tivessem confiado na sorte, eles teriam sido exterminados, sem dúvidas. E a nossa quinta e último passo aqui, a nossa quinta e última estratégia é a última jogada é a única que importa. O Light ele dominou o jogo por anos, mas no fim ele perdeu. Porque não importa quantas vitórias você acumule no caminho, se a tua última jogada for um erro, tudo que veio antes será apagado. 48 Leis do Poder também diz o seguinte: planeja até o fim. Um caso real é do Jeff Bezos e da Amazon. No início, a Amazon ela era apenas uma livraria online fracassada, mas Bezos não se importava com as pequenas derrotas. Ele viu o quadro completo. Hoje a Amazon ela domina o comércio mundial. Nier sabia o mesmo. O que importa é quem está de pé no final. Então a conclusão que nós tivemos sobre 5 passos é que Light estava ajoelhado, desesperado, implorando por uma saída no final do anime, e ele apenas observou, sem emoção, sem euforia e sem arrogância. Porque os fracos gritam e os fracos se debatem. Os fortes apenas vencem e continuam. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você vai continuar jogando como um amador ou vai finalmente aprender a jogar como Nier jogou e como outros estrategistas da história jogaram? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E também, se você quiser adquirir o e-book do canal, Estratégias de Estudos com Personagens de Animes, criado por mim, eu estarei deixando ou no link da descrição ou no comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.